Meu nome é Gustavo Vaz, eu sou mineiro, brasileiro, tenho 23 anos e para falar de mim eu vou falar um pouco das pessoas que vieram antes de mim. Eu sou filho do Herbert Vaz e da Fátima Júlia e vou falar um pouco da relação da família do meu pai e da família da minha mãe. Eu fui muito próximo dos meus avós paternos, meu avô Jorge e minha avó Marilce, os dois negros, e eles são também mineiros. Minha avó de Mariana, meu avô de Cortes Burgos. Não sei muito sobre a vida dos pais deles. Eu sei que meu avô conheceu a minha avó numa viagem. Meu avô era motorista de ônibus e em uma dessas viagens ele conheceu minha avó em Mariana. Ali ele começou a se relacionar com ela, eles se casaram. Meu avô conta que eles tinham uma vida desregrada, assim, eles bebiam muito. Mas que depois de se casar, depois que nasceu o segundo filho, né, que seria 2 tios meus, eles se converteram ao cristianismo e nunca mais beberam. Meu avô falou que a partir do dia que ele aceitou Jesus, como ele diz, a partir do dia que ele se converteu, ele e minha avó nunca mais beberam álcool. E depois de nascerem os dois mais velhos, nasceu meu pai e depois mais 2 irmãs mais novas. Meus avós são negros, meus tios também são negros. Meu pai foi o primeiro da casa dele a completar o ensino médio. Meus tios mais velhos não completaram, largaram antes. E depois deles, as minhas tias mais novas também completaram, talvez por uma pressão ali, porque meu pai tinha concluído. Meus avós apoiavam muito com que meu pai estudasse, meus tios também. Mas não era fácil, a realidade de uma família pobre, preta. Eles moravam em Nova Lima. Meu avô mudou muito de cidade para cidade depois que ele se converteu, porque por conta da igreja ele era chamado para ir a outras igrejas para pastorear, para criar uma igreja em alguns lugares. Mas eles residiram durante um bom tempo em Nova Lima. Ali meu pai começou a estudar e fez Cefet, se formou em Química. E ele falou que ganhava muito bem. Naquela época o técnico pagava muito bem para quem tinha técnico. Então ele conheceu minha mãe nesse meio tempo. Meu pai também era envolvido com política, líder de movimento estudantil, ajudou na reabertura dos grêmios estudantis pós-ditadura militar. E ele conheceu minha mãe nesse período. Agora falando um pouquinho sobre a família da minha mãe. Os meus avós maternos vieram desse êxodo rural, eles moravam no interior do interior, num lugar chamado Limoeiro. Minha avó é branca e meu avô é negro. Minha avó conta que eles fugiram para conseguir ficar juntos, os dois, porque a minha avó era cuidada pela madrasta e a madrasta dela batia muito nela e tal. Então ela se mudou e foi morar com meu avô, fugida. Eles moraram nesse lugar que é o interior durante muitos anos. A minha avó, inclusive, conta que o meu avô saía para vender, né? Meu avô vendia produto. Meu avô vendia produto, mas o que era preciso, né? Então ele alugava burros, ele tinha um burro e alugava outros. E passava nas vilas, nas cidades, vendendo feijão, carne seca, como um tropeiro mesmo. Minha avó ficava na casa onde eles tinham e ela teve os 12 filhos dela, inclusive a minha mãe. Na verdade, ela teve acho que 9 filhos lá, ou 8, e o resto ela teve já em Nova Lima, quando eles se mudaram. Eles se mudaram por conta de necessidade mesmo. Eles eram muito pobres, viviam uma vida quase miserável, onde eles viviam praticamente toda de subsistência, só que chegou uma hora que começou a não dar mais conta. Minha mãe falou que eles comiam sopa de banana, mingau de banana, era só o que tinha mesmo, e às vezes não tinha nada, só a banana. E assim eles viveram até que eles resolveram se mudar para Nova Lima. Eles se converteram também ao cristianismo. Então meus pais se conheceram através da igreja. Eles eram da mesma igreja, meus avós se conheciam, meus avós paternos e maternos. E eles se conheceram, meus pais, e eles começaram a namorar, aquele namoro rígido, né? Minha mãe, eu sei de uma história também que pra minha avó não era tão... Minha avó não aceitou muito bem, porque meu pai era um cara preto. Já tinha rolado isso com outros tios meus que namoraram, que tiveram relacionamento com pessoas negras e tal. Meu avô é negro, mas minha avó nunca
nunca aceitou o fato do meu avô ser negro. Ela até hoje diz que meu avô não é preto, que ele não é negro e tal. Enfim, com o tempo a cabeça dela foi mudando, mas é algo que existiu e que machucou muita gente durante um tempo. Meus pais se casaram em 96 e em 98 eu nasci. O meu avô, por conta dessa questão da igreja, se mudou para Ouro Branco, que é uma cidade a 100 km de Belo Horizonte. E como a família dele era muito unida por parte de pai, todos mudaram, meus tios mudaram juntos, assim, eu tenho 5 tios e um adotado por parte de pai. Um filho adotivo e 5 filhos biológicos. E a maioria deles se mudou para Ouro Branco também, quando meu avô foi. Meus avós paternos são muito próximos, a família é muito unida, um pouco diferente dos meus avós maternos, porque eles eram do interior, então eles tinham uma relação mais fria, mais dura, mais de labor, de trabalho mesmo com os filhos e tal. Então, assim que eu nasci em 98, logo em seguida meus pais se mudaram para Ouro Branco. Eu praticamente só nasci em Nova Lima e morei a minha vida toda em Ouro Branco até meus 12 anos de idade. Minha irmã nasceu em 2000, 2 anos depois de mim. Minha irmã é negra. Eu e ela, a gente na infância tinha uma relação meio difícil, mas por conta da diferença de idade mesmo, como eu era filho único e tal, depois minha irmã nasceu. E a gente cresceu junto em Ouro Branco. Ali eu tive primeiro acesso à música. Ali eu comecei a fazer aula de violão numa escola de violão clássico, até vim para Ouro Branco, para Belo Horizonte, quando eu tinha 14 anos. Aqui eu tive uma relação diferente assim com as coisas. Meu pai, a gente mudou para cá muito porque meu pai havia se formado em direito. Meu pai se tornou advogado e em Ouro Branco não tinha tanto espaço, então a gente veio para cá. Ele tinha um amigo que tinha um escritório aqui que convidou ele para participar do escritório dele e tal. E a gente veio. Aqui eu tive contato com vários projetos e vários espaços culturais e experiências artísticas que mudaram muito minha maneira de ver a vida. Muito porque no interior a gente tinha muito pouco, não vou falar acesso, mas a gente tinha muito pouco diálogo sobre muita coisa. Então aqui foi o primeiro lugar onde eu fui incomodado a pensar sobre algumas coisas sobre mim, sobre o outro, desde coisas relacionadas a gênero, a cor, a sexualidade. E aqui foi onde, nesses espaços artísticos, no teatro, na música, experiência como contador de história, tendo aula, eu fui provocado a pensar qual que era o meu lugar no mundo mesmo, assim, onde que eu estava no meio disso tudo. Eu já era violonista, eu já era músico, mas não entendia qual que era o meu lugar nisso tudo. Eu me vejo como uma pessoa parda, mestiça, mas sempre é um questionamento difícil, porque eu acho que muitas vezes ele tem mais a ver com o que o outro vê de mim do que como eu me vejo. Muitas pessoas me veem como uma pessoa parda, algumas pessoas me veem como uma pessoa branca, algumas pessoas me veem como uma pessoa preta. Eu já tive diversas experiências que colocaram isso em jogo, assim, pra mim. Participei de um projeto de contação de histórias e ele era composto, na maioria, por pessoas pretas, e elas me enxergavam como uma pessoa preta. Amigos meus do teatro me convidaram para participar de performances como pessoa preta, e eu não sabia se eu estava realmente ocupando aquele lugar. E várias vezes já tive experiências também de ser considerado uma pessoa branca, e então sempre é um lugar delicado onde tem muito a ver com o olhar do outro. Venho de uma vivência que me tirou um pouco a percepção disso e desse meu lugar e esse lugar que eu ocupo. Enfim, acho que é isso que eu posso contribuir.